Bom, gente, hoje nós temos a irmã Solange que vai pregar para nós. Nós estávamos falando ali atrás, né, que era a primeira vez de muitas coisas. A primeira vez que a irmã está fazendo a oração intercessória, a primeira vez que elas estão juntas aqui na igreja, a primeira vez que a Solange também está pregando aqui, né? E também a primeira vez que eu vou ver ela pregando. Nós cantamos muito, mas sempre deu a primeira vez. Você não conhece, as pessoas que não conhecem, a Solange é a esposa do Oswaldo, né? É um verdadeiro varão da Corilândia. Agora a Solange fica de pé. As pessoas conhecem a Solange, que vai ser nossa pregadora. Solange, que Deus te use. Obrigada pelo convite. Isso é um homem de fé, hein? Não me conhece e me chamou para pregar. É responsabilidade, hein? Agradeço a Deus por estar aqui e por vocês estarem, porque escolheram o melhor lugar do mundo, né? Que é estar na presença de Deus no sábado.
somos transformados pelo poder de orar por outra pessoa, né? Nós vamos estar meditando um pouco mais sobre a oração, o poder da oração que faz na nossa vida, né? Que possamos colocar no coração o desejo de estar sempre orando pelas pessoas. Vamos abaixar nossas frontes? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos porque aqui estamos. Que o Senhor atenda as nossas orações segundo a tua vontade, porque temos a plena certeza que o Senhor se inclina para ouvir os nossos pedidos. Entregamos nas tuas mãos e neste momento que o Espírito Santo me use para a honra e a glória do teu nome, é o que te peço por Jesus. Amém. Podemos imaginar alguém perdido dentro de uma extensa floresta sem bússola? Alguém já passou por essa situação? De estar em algum lugar perdido, sem comunicação, sem rádio, sem nada, e tudo começa a se tornar estranho, assustador, né? Mesmo que você esteja em alguma cidade, também precisa ser uma floresta, né? Você está em uma cidade desconhecida, você não conhece ninguém, e a gente só vive com o celular, né? Acabou a bateria, eu fico no desespero, porque eu não guardo nem o meu nome direito. Então eu não sei o número de ninguém. Se tiver que ligar para alguém sem o celular, eu vou ficar totalmente perdida. Não vou saber o que fazer. Então assim nós temos esse relacionamento com Deus. Quando nós não oramos, quando nós não entendemos isso, nós ficamos totalmente perdidos, porque a oração é que nos faz chegar a Deus, né? As nossas orações é uma forma de conversa, de falar com Deus como se nós falássemos com amigos. Ele nos fala pessoalmente e nos responde, né? Muitas vezes nós passamos horas falando com amigos. Quem tem um amigo especial aqui? Né? Todo mundo tem um amigo especial. E quando a gente fica, às vezes, muito tempo sem falar com um amigo, quando a gente encontra, a gente horas e não para. Nossa, 3 horas aqui falando, nem percebi. E muitas vezes a gente, através da oração, que é o abrir da alma, é a respiração. Às vezes a gente acaba fazendo as orações de maçaneta, né? A gente levanta correndo atrasado e já põe a mão na porta, amém, Jesus, e já estou indo embora. Acabo não tendo essa comunhão com Deus, né? É uma oração muito rápida, né? Abaixo minha cabeça, Senhor, obrigado pelo alimento, amém, já estou saindo. Mas eu não medito por o Criador que me deu o alimento, né? Eu levantei, eu saí, voltei para o almoço, Deus me protegeu dele. E eu tenho aquela comida para comer. Pode no final do dia a gente chega correndo, acaba chegando a primeira coisa que a gente entra dentro de casa correndo, liga a televisão, porque ninguém gosta de estar só, né? Então já é um hábito. Às vezes a gente já liga para ouvir alguém falando e acaba esquecendo de falar com Deus que cuidou da gente durante o dia todo, né? Nos protegeu, nos livrou e nos trouxe de volta para a nossa casa, né? Nós vamos falar um pouquinho de o homem que se harmoniza com Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Enoque, um homem que andou com Deus, né? Aqui a gente pode ver uma bela história, está lá em Gênesis 5:24. Vamos dar uma olhada. Então aqui a gente vê, em Gênesis 5 a gente vê a descendência de Adão, né? E aqui vai falando a genealogia e vai falando quem veio e quem vem vindo da família. E aqui fala sobre Enoque, né? E é um versículo curto que a gente vê aqui, é uma menção só de Enoque, né? O 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a gente vê aqui, é um versículo que a gente pode tirar grandes histórias de ver como Enoque andou com Deus, né? Essa história é a primeira relatada na Bíblia de alguém que andou com Deus. Mas será que Enoque estava ali e Deus foi andando com ele só com Enoque? A gente vê só, não conta toda a história, como que ele vivia, quem era ele, como que ele servia, o que ele fazia. Mas ele tinha uma comunhão com Deus, né? Ele andava com Deus.
Pode ser até difícil para a gente imaginar como que ele teve acesso a Deus e como que ele andou com Deus. Como eu ando com meu esposo, como a Maria anda com o esposo dela de mão dada, e vai caminhando e vai conhecendo. E ele não vivia num mundo diferente do que nós vivemos hoje, né? Na época dele tinha também as correrias, as coisas que tiraram a atenção dele. Ele tinha também as necessidades dele ali. Mas Enoque, ele parou e dedicou a vida a andar com Deus, né? Ele decidiu estar com Deus. E quando nós decidimos estar com Deus, começa a haver transformação. E para que essa transformação ocorra, nós precisamos ter relacionamento. Ninguém sai falando com um estranho e já contando toda a sua vida, né? Quando alguém pega um Uber, entra no Uber e já sai falando. Apesar que tem pessoas que já saem falando, né? Entra e já vai, 2 minutos que você ficou, você já sabe o que acontece na minha vida. Porque do nada você já vai contando a vida. Mas Enoque não, ele tinha o prazer de conhecer a Deus. E o relacionamento começa com o quê? Com a oração, com a necessidade de sentar, conversar com Deus. Porque Deus, ele fala conosco todos os dias, né? Através da palavra dele. Mas muitas vezes nós é que falamos com Deus, porque nós levantamos, nós oramos, falamos tudo que a gente necessita ali para Deus, né? E repete, e fala, e quando a gente para, que é para Deus falar comigo, eu me levanto e vou embora. Eu nem espero Deus me responder, porque Deus vai falar comigo através da palavra, né? Através da Bíblia, que Ele vai falar comigo. Se eu só falei, e na hora que Ele vai responder eu não consigo ouvir, então nós precisamos ter essa harmonia com Deus, né? É falar, mas também ouvir. Lá em Salmos 116, versículo 2, Deus, ele se importa tanto conosco que ele se inclina para ouvir as nossas orações. Capítulo 116, versículo 2. Vamos ler o primeiro também. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que promessa maravilhosa que Deus tem para nós, né? Deus, ele se inclina, né? Ele se inclina para que ouve, né? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, a pessoa, você está olhando, mas você está viajando, né? Eu estou olhando aqui, mas estou pensando, eu não estou parando para dar atenção. Porque quando a gente fala com uma criança, se nós ficarmos aqui e a criança aqui, ela não vai perceber que eu estou dando atenção para ela, né? E Deus tem essa promessa maravilhosa. Ele nos ama e Ele se inclina. Ele está disposto a ouvir o que nós precisamos, né? Pela oração sincera, nós temos uma ligação diária com Deus. Uma ligação infinita, né? No mesmo momento que nós oramos, Deus está atento às nossas súplicas. Assim como Daniel começou a oração, o anjo já estava ali, né? Ele começou a suplicar e Deus já mandou ali o anjo ali. Nós podemos sentir, às vezes, um contato visual com alguém visível, mas nós percebemos que a pessoa não se importa conosco, né? Mas Deus está atento a cada súplica que tem no coração de vocês. Em Salmo 17, versículo 6, também fala que Deus está atento às nossas súplicas. Versículo 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Então, quando nós invocamos a Deus, Deus se inclina e Deus ouve as nossas palavras, né? As nossas súplicas. Deus, ele coloca em nós o desejo de estar mais próximo dele, né? E como resultado dessa comunhão que Enoque tinha com Deus, nós podemos ver que através da oração nós também podemos ter esses 3 resultados na nossa vida. Nós podemos ter paz interior. Quando nós oramos a Deus, nós sentimos a presença, né?
quando nós estamos angustiados, sem esperança, tribulados, quando nós oramos, nós sentimos uma paz que nos traz assim alegria no coração, né? Então Enoque, ele tinha paz interior porque ele falava com Deus. Ele tinha uma alegria exterior e ele tinha a vitória garantida porque confia na promessa de Deus. Muitas vezes a gente pode perceber que tem muitas pessoas que vivem de carranca, né? De cara amarrada, sempre a cara fechada. Você vai dar um bom dia para a pessoa, bom dia por quê? Né? Muitas vezes tem pessoas que falam assim, ou então ela já, olha, pronto, já vem feliz da vida. Logo cedo já dando bom dia, não estou vendo nada de bom dia, né? E muitas vezes nós como cristãos também, né? Muitas vezes a gente tem várias pessoas e muitas vezes tem tantos cristãos que a gente olha e o irmão está sempre assim. Está até com ruga, até essa franzida de tão carrancudo que a pessoa é, né? Então a gente vê aonde está essa paz. Jesus quer nos dar essa paz. E a gente consegue através da comunhão com Ele, através da oração, porque Ele se importa, né? Assim também, quando nós não temos paz interior, quando nós não buscamos a presença de Deus, existe um vazio na alma. Assim como Zaqueu, que tinha um vazio na alma também. E quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Ele falou, Jesus vai passar ali, né? Mas Zaqueu, ele era muito alto, né? Tinha lá uns 2 metros de altura, no meio da multidão, seria bem fácil para ele ouvir, né? Mas, e ver Jesus, mas não, ele era... Então ele teve uma ideia, eu não vou ficar com vazio, porque ele sentia esse vazio, ele tinha dinheiro, ele era rodeado de pessoas, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi lá na árvore mais alta, porque quando Jesus passar, eu vou estar ali, né? E quando Jesus estava, Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa. Então Jesus se importa, ele quer trazer essa paz, e essa paz vem através da nossa comunhão diária com Deus. Em João 16:33, Deus nos dá uma promessa também. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós temos a paz em Deus quando nós tomamos essa promessa para a nossa vida, né? Quem que não tem aflição, quem que às vezes não tem um vazio no coração, mas quando nós nos aproximamos em Deus pela oração e falar com Ele, essa paz que Ele promete aqui, nós podemos tomar posse disso também. Mas é através da conversa com Deus e a comunhão constante que nós podemos encontrar essa paz, que nós podemos ser preenchidos o vazio do nosso coração. Nós também temos alegria quando oramos a Deus, alegria exterior, né? Nós demonstramos para as pessoas, né? Enoque era uma pessoa alegre, que vivia contente, né? E ele sentia felicidade nas adversidades, né? É difícil a gente ter alegria no coração quando está passando por problemas. Você demonstrar para a pessoa um sorriso que não tem dentro de você. É difícil, né? Isso diante do mundo é difícil, mas diante de Deus é possível, né? Porque Deus, Ele nos promete essa alegria para a nossa vida, né? Vamos ler lá em Abacuque 3:16. Eu gosto muito desse versículo. Deixa eu só achar aqui. Abacuque 3:16. Essa alegria é possível quando nós confiamos em Deus e quando nós oramos e entramos em comunhão com Ele. Acharam? Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
Então nós temos esse privilégio de ter essa alegria no nosso coração quando nós nos achegamos a Deus, mesmo que nada esteja dando certo. Quando nós nos aproximamos em Deus, nós temos essa alegria. Porque muitas vezes as pessoas têm alegria porque tem um carrão possante, né? Porque tem um apartamento lindo e maravilhoso, porque tem um emprego que ganha horrores. E quando esse carro quebra? E quando você não tem mais esse carro? A sua alegria vai embora? Quando você perde seu emprego, a sua alegria vai embora? Então nós temos que nos alegrar no Senhor, porque é a verdadeira alegria que traz paz ao espírito e que traz conforto para o nosso coração. Nós também temos a certeza, quando nos aproximamos de Deus em oração, nós temos alegria, nós temos a paz interior e nós também temos a plena certeza que existe vitória em Cristo Jesus. A vitória é garantida, porque nós passamos ali momentos falando com Ele ali, né? Aquele que anda com Deus jamais será derrotado, porque Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu por nós, né? Quanto mais nós lutamos, quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus e mais alegria e paz interior nós temos, né? E isso faz com que as pessoas também percebam em nós algo de diferente, né? Quando nós estamos em paz com Deus, estamos em comunhão com Deus, as pessoas querem saber de onde vem essa alegria. Se você está passando por uma dificuldade, uma tristeza, e você ainda continua alegre, porque nós temos a certeza que quem batalha por nós venceu na cruz, né? Amém. E isso nos traz alegria, nos traz celebração, gratidão. Alguém pode até imaginar, né? Enoque andou com Deus porque ele teve uma proteção especial, porque ele foi escolhido por Deus, então ele era especial? Não, Enoque, ele decidiu ter essa comunhão com Deus. Ele decidiu crescer na presença de Deus, né? Ele decidiu deixar as coisas de lado um pouquinho, né? Muitas vezes a gente decide o que é prioridade para a nossa vida, né? Muitas vezes a prioridade é o filho, que venha muito acima de Deus. Às vezes é a família, que primeiro a minha família. E Deus? Se Deus não tiver no tripé da família, a família não vai ser feliz, né? Se eu colocar algo acima de Deus, não vou ser feliz, não vai ter felicidade, né? Então, nós temos que ter prioridade em falar com Deus em primeiro lugar. Isso tem que ser uma necessidade da gente falar com Deus em primeiro lugar. Nós temos que consultar a Deus diariamente. O que é melhor para a minha vida, Senhor? Porque muitas vezes a gente ora, a gente insiste, porque eu quero isso, eu quero, e Deus vai preparar. E Deus vai me dar aquilo. E eu fico insistindo, e às vezes não vem a resposta. Deus não dá aquilo que eu quero, que eu acho que eu necessito, que eu acho necessário. Mas aquilo pode fazer eu perder a minha salvação. E muitas vezes a gente insiste naquilo que não agrada a Deus, né? O andar de Enoque com Deus não foi arrebatamento, né? As pessoas acham, foi arrebatado. Mas todos os deveres da vida diária de Enoque, ele era agradar a Deus, era passar momentos com Deus, era ter comunhão com Deus. E assim ele fortalecia as pessoas com quem ele falava, porque as pessoas queriam saber de tamanha alegria e gratidão por estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos Deus, aonde nós formos, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença, porque as pessoas vão perguntar e vão querer saber desse Jesus a qual nós servimos. As pessoas vão perceber que nós estamos diferentes porque andamos com Deus, né? E através da oração também, nós vemos milagres acontecerem. A gente vê vários milagres acontecerem. Quem aqui já viu um milagre acontecer na vida pela oração respondida? Eu acredito que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma resposta, né? Meu marido ergueu na mão ali, né? Ele é a resposta da oração que eu orei por ele, né? 15 anos orando para que ele encontrasse com Jesus. Mas Jesus foi ao encontro dele. E ele aceitou o chamado de Jesus, né? Então assim, eu creio na oração intercessória porque é no tempo de Deus e não é no meu tempo, né? E muitas vezes a gente fica
Senhor, tem que ser hoje. Tem que ser hoje porque eu não aguento mais. Tem que ser hoje. E Deus sabe o momento, né? Tem muitas orações que ainda não foram respondidas por Deus. Porque muitas vezes eu não consegui ainda ter resposta, né? Meu marido veio por intermédio da oração, não só minha, mas de todos os irmãos da igreja. Por isso que é importante orarmos um pelos outros, né? Orarmos um pelos outros para que Deus atenda as nossas orações. Não que o poder esteja em mim, mas o poder está no Espírito Santo colocar em mim o desejo de orar pela salvação de outras pessoas, né? Ainda há orações que Deus me respondeu. E meu marido, nossa, mas você orou 15 anos para mim e agora fica aí reclamando que Deus não respondeu ainda, né? Então, assim, eu oro todos os dias pelo meu filho e pela minha filha, que um dia já estiveram aqui. Que quando eu vi aqui a Jaquelina passando, né, vai passando o filme na cabeça da gente. Nossa, contei essa historinha, participou do 13º, estava sempre, e hoje não está dentro da igreja, mas Deus está com eles, né? Porque Deus vai resgatar. Porque a Ellen White fala que a última oração vai ser a oração das mães que clamam pelos filhos que não estão na presença de Deus, né? Então é uma esperança. Eu posso talvez nem vê-los, posso ser que eu nem esteja dentro da igreja, nem esteja aqui neste mundo, mas eu sei que quando chegar lá no céu, teremos surpresas, né? De orações que nós oramos. Muitas pessoas vão estar lá e vai agradecer porque você orou por mim, por isso que eu conheci Jesus, por isso que eu tomei a decisão. Então a oração intercessória tem poder e transforma a vida, né? E a gente vê milagres através da oração intercessória. Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre Josué. Contar um pouquinho a história de Josué, né? Josué ele andou e esteve com Moisés, né? E ele andou com Deus também. E todo aquele povo que saiu do Egito, quem que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Eles foram, quando eram chamados para a missão, foram lá ver a terra e vieram 10, né? Só que todo mundo falou, impossível, tem gigante, não é pra gente não, deixa quieto, porque... E o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que mostrou todas as pragas que foram aí, o Deus que livrou de tudo, e abriu o mar vermelho para passar, eles estavam juntos, e todo o povo, e só entrou 2, porque eles creram nas promessas, né? Porque eles buscaram a promessa, porque eles acreditaram no poder da oração e da resposta. E Deus usou Josué também, né? Através da oração. E tem um episódio de Josué que Deus é tão maravilhoso, você atende a oração que você já viu o sol parar? O sol parar, você orar e falar, Senhor, prolonga o dia aí, porque a prova está difícil, né? E Josué orou ali no meio da batalha e Deus prolongou, né? E a oração é poderosa. Milagres acontecem através da oração. Tem outro milagre aqui, né? A Maria Amélia, 2016. Ela teve uma complicação de uma bactéria, ficou na UTI, e todos orando pela Maria Amélia. Olha onde ela está hoje. É um milagre de Deus, né? Muitas orações, e fizemos revezamento lá no hospital e colocamos todo mundo e orava a igreja, todos orando por ela. Era um milagre de Deus, um milagre da oração que Deus respondeu. Está aqui hoje, né, para testemunhar, né? E se eu chamar alguém, todo mundo vai ter uma história para falar sobre oração. Todo mundo vai falar assim, eu vivi, porque Deus ouviu. Quando eu clamei, Deus realmente se inclinou ali e me pegou no colo, estendeu a mão e fez o melhor que podia por mim, né? E a gente vê também a situação de Josué também, quando ele ouviu o chamado e fez a vontade de Deus, e Deus falou o que para Josué? Vocês vão entrar lá em Jericó, né? Estou apressando aqui porque a hora já está já corrida. E deu essa missão para Jericó. E aí? Ah, mas não tem nem condições. Josué falou, não vou? Não. Ele foi porque ele confiava no Deus que ele temia, né? O Deus que ele tinha comunhão, o Deus que ele orava. E as pessoas, e ali em tempo de guerra, pessoal, só pode ser um pouco doido, né? Eles vão querer derrotar a gente, a fortaleza desses muros, andando ao redor da cidade, caminhando com a arca, caminhando e tocando só. Esse povo acho que não está muito normal, não.
E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? A gente está orando, a gente está clamando para a salvação de uma pessoa, porque muitas vezes a gente olha para, daí não tem jeito não. Deixa para lá, porque não resolve. A pessoa não quer, deixa para trás, entrega na mão de Deus. Entrega e nem fale mais nada. Muitas vezes a gente acaba fazendo assim, né? Achando que, nem adianta orar mais. Já estou orando há 10 anos. Né? Tem gente orando aqui há 30 anos pela conversão de alguém. Se você está hoje aqui, porque você é fruto de oração de alguém. Alguém orou por você, para que você conhecesse a Jesus, para que você chegasse perto de Jesus. E a oração faz milagres. E quando Deus deu a ordem, e o que eles seguiram, quando eles deram a 7ª volta, que eles gritaram, não foi eles, foi o poder de Deus para que o povo visse o tamanho desse Deus que nós cremos. O poder que Ele tem de fazer milagres pela oração intercessória, né? Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o que Deus vai fazer, mas Deus ele pode nos surpreender com os planos de Deus, porque Ele fala que Ele sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, né? Pensamentos que nos vai trazer alegria, vai nos dar salvação. E muitas vezes a gente acaba pensando, mas quem sou eu para Deus ouvir minha oração? Eu sou um pingo no oceano. Mas se aquele pingo não cair no oceano, não faz a diferença dentro do oceano. Deus se importa, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Até daqueles que já caíram, né, Maria? Deus sabe ainda o que tem. Deus sabe quantos tem. Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Deus, Ele quer andar conosco diariamente. E nós precisamos nos colocar de joelhos e orar e clamar diariamente. Deus, Ele quer se comunicar comigo, Ele quer se comunicar com você. E nós precisamos parar para ficar ali e ouvir a voz de Deus. E o mundo está tão agitado, tão acelerado, que nós temos pressa. Temos pressa. Mas Deus, Ele não trabalha na pressa. Deus, Ele trabalha no tempo dEle. Por isso que Ele fala que há tempo para tudo debaixo do sol, né? Nós precisamos entender que as orações são levadas adiante de Deus. E Jesus está ali intercedendo por nós. Jesus está ali intercedendo por nós. E o Espírito Santo, ele transmite diante de Jesus as nossas súplicas da maneira correta. Nós podemos ver também em relação ao hino de uma orquestra sinfônica, né? Para afinar ali os instrumentos, não dá ideia que vai sair alguma coisa ali, né? Tem vários instrumentos ali, um arranha aqui, outro afina ali. E quando a gente está vendo o ensaio, a gente fala, acho que não vai sair, né? Nem violino, desafinar o violino. A gente vai olhando e vai vendo, acho que não vai sair. E quando começa, que o maestro levanta a batuta, a gente vê que tudo acontece perfeitamente, sai um som extraordinário. E a gente fica maravilhado, né? Vendo ali a orquestra trabalhando. Cada instrumento tem a sua função. E assim acontece também quando nós oramos, nós nos afinamos a Deus. Nós somos instrumentos que Deus nos usa, né? Deus, Ele faz a vontade em nós para que através de nós possamos alcançar outras pessoas. E isso nos fortalece a cada dia. Porque quando Deus começa a agir, nós ficamos maravilhados. Nós ficamos impressionados de ver milagres acontecendo, né? Hoje em dia as pessoas lotam a igreja porque eles querem milagres da maneira deles. Eles querem ser prósperos. Mas o maior milagre que existe na nossa vida é o que? A conversão. É a conversão e a transformação. Porque o maior milagre é ser transformados. É mudar a nossa maneira de agir, a nossa vontade. É Deus que opera isso em nós. Porque muitas vezes estamos na igreja há anos e não há nenhuma diferença em nossa vida. Precisamos clamar para que Deus faça essa mudança em nós. Porque todos os dias é dia de transformação. É dia de vitória, é dia de paz, é dia de alegria no coração por saber que há um Deus que morreu por mim, que pode me transformar. Porque nós podemos ser bonzinhos, né, diante da igreja e dentro do nosso lar. E na nossa vizinhança.
Que você já teve, quando você vai pedir informação de alguém no bairro, estou procurando ali a Maria Amélia. Ah, nossa, olha, a mulher é brava, hein? Nossa, nem sabia que era da sua igreja. Isso entristece o coração de Deus e o nosso também, né? E é uma alegria quando alguém pergunta: ah, você viu lá? Quando Deus fala: você viu meu servo Jó? E Deus falou todas as características que ele tinha, porque ele era fiel, ele era temente a Deus, ele fazia a vontade de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando as pessoas perguntam a nosso respeito, eu tenho coisas boas para falar de você. E isso é maravilhoso, não porque nós fazemos, porque o Espírito Santo nos capacita para isso, até fazer bondade para o outro, dar uma oferta, é o Espírito Santo que toca o nosso coração, porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas, desde bebezinho já é egoísta. Vai tirar um brinquedo da criança para dividir com outra criança. Se ela dá, sorrindo, não dá. E nós somos assim, né? Precisamos permitir o agir de Deus através da oração em nossa vida. Portanto, nós vimos aqui que a oração é o centro da alma, da ligação nossa com Deus, né? Grandes sucessos nós vimos aqui, grandes milagres e transformações, né? As pessoas precisam diariamente se preparar espiritualmente para ter esse prazer de estar na presença de Deus, de estar ali e esquecer o momento que nós passamos ali. Quando a gente tem prazer, a gente começa a ler a Bíblia, ler a lição, ler a meditação e ora e clama e chora. Quando você vê, passou horas. E quando a gente não tem prazer naquilo, a gente fica ali 5 minutos. Nossa, pensou que passou 1 hora, mas foi nem 5 minutos, né? Deus nem conseguiu responder para mim. Gostaria você hoje de aceitar esse plano maravilhoso de buscar a presença de Deus, se colocar de joelhos e clamar e crer que nós cremos um Deus do impossível, Deus do milagre, que faz transformações. Muitas respostas nós não vamos ver, mas nós vamos entender lá no céu, porque Deus não nos deu o que nós pedimos. Que nós possamos hoje crer e ver os milagres que Jesus fez, muitos milagres através da oração. Quando ele transformou água em vinho, ali foi um milagre. Ele pediu para que Deus mostrasse ele ali. Ele transformou os peixes para alimentar a multidão. Através da oração aconteceu um milagre. Também nós vemos Elias, nós vemos Enoque, nós vemos Josué, tantas pessoas que já foram abençoadas pela oração. Que nós possamos a cada dia clamarmos a Deus e crer nesse Deus maravilhoso que escuta as nossas orações, que coloca diante de nós a resposta conforme o tempo de Deus e a nossa necessidade, porque o que Deus nos dá é muito melhor do que nós pedimos e nós não conseguimos entender. Vamos agora finalizar com a mensagem musical e que possamos ouvir esta música e entender que Deus é o Deus do milagre, o Deus que nós podemos confiar, mesmo que estivermos tristes, Deus é Ele que nos traz alegria no coração. A Larissa já está chegando aqui para a mensagem musical.
maldade é o melhor pra mim. Vou confiar em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Vou confiar em Deus, porque dele sempre vem resposta certa. Vamos colocar em pé para a oração final. Santo, Santo Deus, nós confiamos em Ti, nós cremos na oração intercessória e sabemos que o Senhor sempre terá o melhor para nós. A resposta certa vem de Ti, Senhor. Dá-nos paciência, dá-nos perseverança na oração e que possamos crer que Tu és o Deus do milagre. E eu sei que grandes milagres o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas e resposta nós vamos ter. Nós te amamos, Jesus, e confiamos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Deus e agradecemos. Amém.